Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, rendemos graças a Ti pela Tua bondade, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o privilégio de estarmos reunidos aqui como corpo de Cristo, como família de Deus. Sim, ó Pai, somos os Teus filhos, ó Deus, comprados através do sangue de Jesus Cristo, adotados por Ti, ó Deus. Obrigado por nos dar, ó Pai, o Teu Santo Espírito que clama em nosso coração, Abba, Pai, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e herdeiros com Deus. Ó Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Obrigado, Senhor Deus, por Cristo Jesus e pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, me dê da Tua graça neste momento para anunciar a Tua palavra com fidelidade. Que a mesma graça esteja com os meus irmãos para ouvir com atenção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje concluiremos a nossa série sobre as doutrinas da graça. Vimos até aqui sobre a depravação total, a eleição incondicional, expiação definida e também chamado eficaz ou graça irresistível. E nesta noite falaremos sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é como se fosse um ponto final de todos os assuntos tratados até aqui. Se errarmos neste ponto, todos os outros serão incoerentes. É por essa razão que a doutrina da perseverança dos santos é extremamente importante e corrobora para tornar ainda mais bela as doutrinas da graça. E eu gostaria de iniciar este assunto de hoje citando o pastor anglicano John Newton. John Newton, ele teve um sonho que marcou muito a sua vida antes da sua conversão. John Newton, ele sonha que estava em um navio, e este navio estava no porto de Veneza, e ele caminhava sobre o deck deste navio, e de repente, um homem vem à sua direção, se aproxima dele e diz: eu tenho um anel para você, e estou aqui exigindo que você guarde este anel com muito carinho. Se você usar este anel de forma agradável e guardá-lo bem, você será bem sucedido. Você será muito, muito feliz. Mas se você perder este anel, você ficará triste e se arrependerá. Então, no sonho, John Newton coloca o anel com muito cuidado, porque ele sabia que tinha que fazer isso de maneira cuidadosa. Mas uma terceira pessoa entra em cena, e ela vê aquele anel no dedo de Newton e começa a fazer perguntas. Ela diz: olha, é tolice que um anel vai fazer você feliz. Você vai ser feliz aqui dentro, no seu interior. Jogue este anel fora. Faça tudo aquilo que o seu coração pede.
seja senhor do seu destino. E no sonho, John Newton acabou se convencendo pelo raciocínio dessa terceira pessoa. Então ele tira este anel e joga na água, e imediatamente as montanhas em sua volta começam a pegar fogo, e aquela terceira pessoa volta até John Newton e começa a zombar dele, dizendo: este anel era símbolo da sua salvação, e você jogou fora a graça de Deus. Agora você tem que vir comigo, e eu o levarei para as montanhas ardentes em fogo, e você será destruído para sempre. E Newton ficou aterrorizado, mas de repente o primeiro homem que lhe havia dado o anel, ele aparece e pergunta para Newton: por que você está tão aterrorizado? E Newton conta então toda a história, e aquele homem o repreende, e aquele homem mergulha nas águas, e depois de 5 minutos ele sai com o anel nas mãos, e logo, imediatamente, o fogo nas montanhas, o tentador, tudo desaparece. Newton estava muito grato em seu coração, e ele diz para aquele homem: por favor, me dê de volta este anel, ele é meu. E o homem diz: não, você não tem capacidade de guardá-lo por si mesmo, eu vou guardar para você, para que você não pereça. Anos mais tarde, John Newton então tem a sua conversão, e o sonho volta à sua memória, em sua mente, e ele diz o seguinte: esse sonho é um símbolo de como Jesus opera através do Espírito. Ele se apega, segura na nossa salvação, e Ele coloca seu Espírito dentro de nós para nos manter a salvo, para que possamos perseverar até o fim. Meus irmãos, já parou para pensar que pesadelo terrível, assombroso, arrepiante, se a nossa salvação dependesse de nós mesmos? Como nós, pecadores limitados, cujo coração é enganoso, poderíamos assegurar algo tão precioso, de grande valor? Sem dúvidas, agiríamos como John Newton em seu sonho, jogaríamos a graça de Deus fora, seríamos destruídos nas montanhas que ardem em fogo, nossa alma estaria no inferno. Mas louvado seja Deus, e por Cristo Jesus, o seu Filho bendito, que garante a salvação para nós, nos dando como penhor, como garantia, o Espírito Santo. E esta é a beleza da doutrina da perseverança dos santos, também chamada de segurança eterna ou preservação dos santos. Em suma, esta doutrina se refere ao cristão se permanecer firme na fé em Cristo até o fim. E isso traz implicações consideráveis no que se refere à vida cristã, porque veja, se de um lado não há garantia de que a salvação seja permanente, os crentes podem experimentar uma grande dose de agonia, medo, ansiedade, insegurança. E por outro lado, infelizmente, muitos deturpam esta doutrina, vivendo de forma relaxada, fria,
de qualquer maneira. Entretanto, vale ressaltar que a doutrina da perseverança não quer dizer que qualquer um que professa a fé em Cristo Jesus é alguém que é salvo, é alguém que vai perseverar até o fim. Não é isto, porque muitos professam a Cristo da boca para fora, e aí quando caem em pecado, deixam a Cristo, abandonam a fé, mas nunca caíram da graça, porque nunca estiveram nela. Pois, como vimos, a salvação é uma obra divina. Deus é aquele que começou a boa obra, e Ele é fiel para concluí-la. Isso está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Portanto, aqueles que recebem a fé salvadora em Cristo, é aqueles que estão seguros, firmes, salvos nele. Agora notem, o fundamento, o firme alicerce da perseverança é Cristo, a âncora da alma, a nossa rocha, onde encontramos a certeza da vitória, e o Espírito Santo que renova em nós a certeza da perseverança. Este é o fundamento da perseverança dos santos. E eu convido toda a igreja novamente a ler comigo o Evangelho de João, e faremos agora a leitura dos versos 35 a 40, que diz assim, verso 35: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui neste texto, e pensando na doutrina da perseverança dos santos, é o seguinte ponto: nem todos que seguem Jesus é um verdadeiro discípulo. Repetindo, nem todos que seguem Jesus é um verdadeiro discípulo. Esse nosso texto, ele está inserido dentro de um contexto, e o contexto é da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele havia realizado um grande milagre. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou cerca de quase 5.000 homens. E por causa deste fato, muitas pessoas começam a seguir a Jesus, mas por causa de comida. Isso está escrito no verso 26. Jesus diz: Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então perceba e guarde isto: a multidão seguia Jesus por interesse. Veremos que este ponto tem tudo a ver com a doutrina da perseverança, e dentro do nosso contexto, mais adiante, mais ali nos finais dos versos, no final do capítulo 6, melhor dizendo, nós vemos que muitos discípulos começam a abandonar Jesus, especialmente o verso 60 e 66,
E a desculpa era porque o discurso de Jesus era muito duro, pesado. E sabe o que Jesus havia dito? Eu sou o pão da vida. Não foi Moisés que deu o verdadeiro maná, mas quem deu a vocês a verdadeira comida é o meu Pai. E a verdadeira comida que meu Pai deu ao mundo é a minha própria carne e sangue. Isso Jesus estava se referindo à sua morte na cruz. E diante desse discurso, o texto diz no verso 60 e 66, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? E, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então veja, no mesmo contexto, temos duas situações: pessoas que seguiam a Cristo por interesse, por causa de pão, e pessoas que deixaram de seguir Jesus por não suportar o seu ensino. Ambas situações nos mostram uma verdade: nem todos que seguem Jesus são verdadeiros discípulos. Nem todos que seguem Jesus são verdadeiros discípulos. Uma hora ou outra deixarão a Cristo, quando não receberem mais comida de graça, quando seus desejos não forem mais realizados, ou quando o discurso for duro, quando haver repreensão ou correção de pecados, quando forem confrontados, porque não há uma motivação genuína em seguir Jesus. É por isso que está escrito que somente vem a mim todo aquele que o Pai me der. E como eu disse, isso tem tudo a ver com a doutrina da perseverança dos santos, porque uma das objeções que fazem contra esta doutrina é o seguinte: o homem salvo pode perder a salvação. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Por esse motivo, de forma intencional, eu ressaltei essas duas situações que estão aqui no contexto do nosso texto, para dizer: o fato de pessoas abandonarem a Cristo não deve ser um critério para colocarmos em dúvida a doutrina da perseverança dos santos. Porque, como vimos, é possível que alguém siga Cristo somente por interesse. É possível, por exemplo, que alguém esteja aqui na igreja cantando louvores, servindo a comunidade, estudando teologia, e essa pessoa não ser um cristão. Trata-se de um interesseiro que não quer saber de Cristo, não é um discípulo, mas está interessado no pão, na bebida, na companhia, na amizade, no dinheiro, na cura, tudo menos Cristo. Estão interessados em tudo que a igreja pode oferecer, mas assim descobrem que a igreja não pode mais suprir os seus desejos, ficam decepcionados e abandonam a igreja. E para essas pessoas nós dizemos: não caíram da graça, porque nunca estiveram nela, não são salvos. Trata-se de descrentes em nosso meio. Mas existe um outro grupo, aqueles que até ficam na igreja por um tempo, mas quando são confrontados com a palavra, com o evangelho, quando são chamados para serem disciplinados, não estão dispostos a ouvir, e logo abandonam a igreja com a desculpa de dureza, não do seu coração, mas das palavras do pastor. E meus irmãos, como temos pessoas assim, até gostam da igreja, ficam um ano, são chamados para fazer o discipulado, mas logo, quando são confrontados
disciplinados, abandonam a igreja. É por esse motivo, diante deste contexto, que Jesus diz, no verso 64 e 65, deste mesmo capítulo: contudo, há descrentes entre vós. Há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio aqueles que não criam e aquele que havia de trair. Jesus ele prossegue dizendo: é por causa disto que eu tenho vos dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus sabia quem eram os verdadeiros discípulos, quem eram aqueles que criam nele de verdade, mas também sabia aqueles que não criam, que estavam ali por interesse. Para nós, homens limitados, que é impossível esquadrinhar os corações, saber quem crê em Jesus de forma genuína e aquele que não crê, isso é impossível para nós. É por esse motivo que muitas vezes somos pegos de surpresa, quando alguém abandona a igreja, deixa a fé. Como assim? Aquela pessoa caminhava junto comigo, estava 1 ano, 2 anos na igreja e agora saiu. Mas, conforme o mesmo escritor deste evangelho, em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 19, ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles que saíram do nosso meio é nosso, é dos nossos. O coração dessas pessoas que estão entre nós, mas que são descrentes, é comparado com aquele solo rochoso, espinhoso. Lembram da parábola do semeador? Que a semente, a palavra de Deus, quando cai nesse solo, que é o coração rochoso, espinhoso, eles até recebem a palavra com alegria, mas não conseguem dar frutos. Logo perecem, porque são sufocados com as coisas desse mundo, com o dinheiro, com as paixões carnais. Portanto, meus irmãos, o fato de pessoas deixarem a Cristo não quer dizer que a doutrina da perseverança dos santos, da segurança eterna, é algo ilógico, mas que tais pessoas não eram salvas e, portanto, não receberam este dom de Deus, o dom da perseverança. Como Agostinho de Hipona bem disse: afirmamos então ser dom de Deus a perseverança com a qual se persevera no amor a Cristo até o fim. O fim a que me refiro é o término desta vida, na qual e somente nela há o perigo do pecado. Portanto, não se pode afirmar que alguém tenha recebido ou possuído o dom da perseverança, se não perseverou. Ou seja, para Agostinho, a perseverança é um dom de Deus. O homem, ele só vai conseguir perseverar se Deus o capacitar a perseverar, der a ele este dom, porque sem isto ele não vai conseguir. Lembra lá o sonho de John Newton? É Deus que dá esta graça a todo pecador que por meio da graça crê em Jesus Cristo, são perdoados os seus pecados e são selados pelo Espírito Santo. Por este motivo, só podemos testificar da salvação e que alguém recebeu o dom da perseverança se esta pessoa perseverou até o fim. Do contrário, não é um cristão, não recebeu
este dom, esta graça. Tendo isto em mente, vamos nos aprofundar no nosso texto de hoje, e eu gostaria de ler o verso 35 somente, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo é a maior necessidade do homem, Ele é o pão da vida. Somente Cristo pode saciar a alma do homem, e todo aquele que se aproxima dele jamais terá fome. Sim, a alma do homem pecador sem Cristo, ela é retratada como faminta, sedenta, e qualquer tentativa, esforço humano de matar esta fome com a bebida, droga, sexo, dinheiro, é vã, porque o mundo não tem nada a nos oferecer a não ser migalhas e comida de porcos, como experimentou o filho pródigo ao sair da casa de seu pai, e depois de viver dissolutamente. Esta é a realidade daqueles que se esforçam, que buscam saciar sua fome em comidas perecíveis, porque tudo neste mundo é passageiro, nada é eterno. Entretanto, existe uma comida que subsiste para a vida eterna, a saber, Jesus Cristo, o pão da vida. Em Cristo está o manancial da vida, onde a nossa alma encontra deleite e contentamento. E esta verdade diz muito, meus irmãos, sobre a doutrina da perseverança dos santos. Pois aquele que pela graça crê em Jesus Cristo, eles são sustentados não por uma comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna. Ou seja, muitas coisas neste mundo pode sim trazer um contentamento, pode nos dar um certo prazer, satisfação, mas ainda assim a nossa alma permanece faminta. É por este motivo que as pessoas no mundo estão escravizadas pelos seus próprios pecados, porque elas sempre estão à procura de mais, porque a fome da sua alma nunca se sacia, e elas querem mais droga, mais sexo, mais dinheiro. O mundo e as coisas que nele há são como comida, meus irmãos, e bebida que perece, matam a fome por um tempo, mas há novamente uma necessidade de se alimentar novamente. Mas Jesus, Ele diz a respeito de si mesmo, que aquele que nele crê, jamais terá sede e fome. E sabe por quê? Porque Cristo proporciona uma saciedade, uma subsistência completa para a alma faminta, de tal forma que aquele que come e bebe de Cristo faz isto para a eternidade. Sendo assim, a doutrina da perseverança dos santos, ou também da preservação dos santos, ela é garantida pelo próprio Cristo, porque Cristo, repare, é o suprimento desta doutrina. Cristo, ao se entregar na cruz, ao oferecer a sua própria carne e sangue, a verdadeira comida espiritual para a nossa alma, nos garante a salvação, de modo que nada
nos falte. E esta verdade traz muitas implicações para nós nesta noite. A primeira delas, temos tudo que necessitamos para chegar até o fim. Meus irmãos, Deus nos deu tudo que necessitamos. Deus nos deu Cristo, o seu Filho amado, bendito. Nada nos falta. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que sacia a alma sedenta do pecador. E nenhuma outra coisa pode trazer contentamento para nós, a não ser Cristo. E nós devemos ser gratos ao nosso Deus, por tamanha graça, porque temos Cristo. E se temos Cristo, temos tudo. E porque muitas vezes o nosso coração ele fica ainda inquieto, como se algo ainda faltasse para nós. E por essa razão colhemos migalhas como pombos e nunca satisfazemos a nossa alma. Somos como o filho pródigo que saiu da casa do pai, gastou todo o seu dinheiro com uma vida dissoluta, com prazeres carnais, e depois que ficou na miséria, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu a graça, os banquetes de graça que havia na casa de seu pai. Então ele volta. Perseverança dos santos. O cristão, sim, ele pode passar por momentos difíceis, correndo atrás de migalhas, mas logo ele lembra do verdadeiro banquete que há na casa de seu pai, e ele voltará, e o pai estará de braços abertos para recebê-lo novamente, com alegria no rosto. Esta é a primeira implicação. A segunda, o cristão, ele deve edificar a sua vida em Cristo, senão ele não vai chegar até o fim. Somente com Cristo, lembra, é que perseveraremos. É diante das dificuldades, das tribulações, se a nossa casa estiver firmada em Cristo, é como aquela casa na rocha que vem a tempestade e ela não se abala. Persevere, meus irmãos, persevere, santos. É diante das dificuldades, das lutas, tribulações, que Tiago ele escreve em sua epístola no capítulo 1: tende motivos de toda alegria o passardes por várias provações, porque uma vez a provação da sua fé confirmada produz perseverança. Na verdade, as tribulações não é para nos desanimar, nos afastar de Cristo, pelo contrário, elas nos aproximam do Senhor, a nossa rocha e mantenedor da nossa fé. E a última implicação, devemos fazer um alerta aos descrentes, um alerta àqueles que porventura estão aqui por algum motivo que não seja Cristo. Quais são as suas inclinações e motivações de estarem aqui nesta noite? Você veio por causa de cura, por causa de libertação. Sim, Cristo te liberta, pode te curar, mas esse não é o foco, não é os nossos interesses. E se Cristo não curar, devemos ter como certo que a nossa vida, ela é para Cristo. Ele é o pão da vida.
que o nosso interesse seja somente por Cristo. E se você ainda não creu em Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, saiba que a fome e a sede da sua alma não será satisfeita senão por meio de Cristo. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Talvez, se você está aqui nesta noite, é porque Deus o Pai o trouxe para ouvir o Evangelho do nosso Senhor. Seguindo, meus irmãos, o nosso texto, Jesus diz no verso 36 e 37: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como vimos, somente através de Deus Pai é que o homem pode ir até Cristo. O homem por si mesmo não tem esta condição. Como Jesus bem disse no verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Este verso mostra a ação divina na condução do homem até Cristo, para a salvação. Isto é, se o Pai não der, não entregar, o homem jamais poderá ir a Jesus e assim ser salvo. Este era o motivo porque Jesus disse estas coisas, e porque ele diz no verso 36, embora tenhais dito, vós não credes. Não creram, porque o Pai não havia trazido eles até Cristo. Eles vieram por causa de interesse, não eram ovelhas de Cristo, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Portanto, somente aqueles que o Pai elegeu, conforme nós vimos e aprendemos aqui, é que são atraídos, conduzidos até Cristo. E a respeito destes que são atraídos para Cristo, Jesus, ele assegura: de modo nenhum o lançarei fora. Vocês creem nisto? Jesus disse: de modo nenhum o lançarei fora. Não sou eu que estou dizendo isto, não foi Moisés ou um mero homem, ou você pode pensar na pessoa mais poderosa neste mundo, Putin, Donald Trump, Elon Musk. Estes homens não podem garantir para vocês que vocês estarão seguros. Essas pessoas não podem nos livrar da morte. Ninguém tem esse poder a não ser Cristo, aquele que recebeu toda a autoridade na terra e nos céus, aquele que fez cegos enxergarem, coxo andar, que purificou leprosos, que ressuscitou mortos e que a si mesmo se entregou numa cruz para morrer por causa dos nossos pecados. E este mesmo ressuscitou ao terceiro dia. Somente Jesus Cristo, que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo é que todo aquele que o Pai entregar em suas mãos não podem ser esquecidos, separados, abandonados, lançados fora. Imagine alguém que é expulso de uma família. É mais ou menos esta a ideia da expressão lançar fora. Jesus está afirmando que jamais fará isto com aqueles que foram trazidos pelo Pai, aqueles que pela fé pertencem à família de Deus. Jamais serão expulsos.
lançados fora. E a respeito destas coisas, podemos enfatizar outra verdade a respeito da doutrina da perseverança dos santos, a saber, Cristo não nos abandona. Cristo não abandona os seus. Infelizmente, meus irmãos, e muitas vezes isso acontece, quando nós pecamos, logo nós pensamos que Deus não nos ama mais, que Ele não ouve mais as nossas orações, que Ele virou as costas para nós. E para muitos, especialmente os arminianos, talvez perderam a salvação. Mas, meus irmãos, tal pensamento está errado, não está de acordo com a verdade anunciada por Cristo no Evangelho de João. Cristo, Ele afirma que jamais nos lançará fora. Veja, Ele não diz, se pecarem, então eu vou lançar vocês fora, vou expulsar vocês da minha presença, não pequem, senão isso vai acontecer. Não é isso que o nosso Senhor Jesus diz. E além disto, podemos somar a esta verdade a respeito da segurança eterna, da preservação dos santos, o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E no verso 38 a 39: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 a 30, Jesus, o próprio Deus, disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Todos estes textos nos mostram a segurança que o cristão possui em Cristo. Chamamos esta verdade de perseverança dos santos, ou segurança eterna dos santos. Martim Lutero, ele diz: Deus seria o mais tolo dos seres se nos tivesse dado seu Filho, escrituras e profetas, e apesar de todos esses dons, desejasse que continuássemos incertos e duvidosos quanto à nossa salvação. Essa incerteza é obra do diabo, que deseja nos encher de incredulidade e dúvida. E por essa razão que a doutrina da perseverança é fundamental para o cristão, pois é nela que estamos seguros, que somos preservados a viver de um modo agradável diante de Deus. João Calvino, ele diz: o coração dos piedosos santos é governado por Deus com tamanha eficácia que eles o seguem com um propósito inabalável. Perseverança dos santos. Algumas implicações devem ser consideradas. Primeiro, Cristo não nos abandona. Meus irmãos, precisamos ter essa certeza sempre em nossa mente.
Eu sei que muitas vezes somos pegos com dúvidas em nosso coração, muitas vezes por causa dos nossos próprios pecados, somos jogados como aquele homem que é comparado às ondas do mar, de um lado para o outro, e muitas vezes pensamos que a nossa salvação talvez já era, talvez nós não somos salvos. Mas, conforme Lutero bem disse, essa incerteza, essa incredulidade não é obra de Deus, mas do diabo, que quer nos ver triste. O sentimento de tristeza que muitas vezes nos acomete é necessário para que vivemos uma vida de humildade diante de Deus e uma vida de gratidão, mas não de incerteza, de insegurança e medo, porque é Cristo e não nós que garante a salvação. Ele que começou a boa obra e Ele é fiel para concluir. É por isso, meus irmãos, que necessitamos de Cristo, da sua graça, porque se fosse por nós mesmos, faríamos como John Newton em seu sonho, arrancaríamos os nossos anéis e jogaríamos na água. Isso nos leva, meus irmãos, a refletir como anda a nossa vida, porque somos chamados a perseverar, a viver uma vida santa diante de Deus. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele se refere àquela igreja que havia muitos pecados no meio deles, mas Paulo os chama de santos, santificados em Cristo e chamados para ser santo. Devemos viver uma vida santa. A perseverança dos santos não é uma carteira para vivermos de forma relaxada, de qualquer jeito. Pelo contrário, isso deve levar a nossa vida a uma vida inteira de gratidão. Ah, Senhor, obrigado por preservar a minha alma tão fraca, débil. Ah, Senhor, obrigado por me manter nos teus caminhos. Se não fosse o Senhor, neste momento eu estaria tão longe de Ti e amando cada vez mais esta distância. Mas rendo graças a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor me atraiu, porque o Senhor saciou a minha fome e a sede da minha alma. Eu encontrei em Cristo motivos para sorrir, viver de modo digno do Evangelho. Viva uma vida de gratidão, meus irmãos. É isto que a doutrina da perseverança dos santos nos impulsiona. Não é por obras, regras, ritos, mas confie em Cristo, pois é Ele o sustentador e mantenedor da nossa fé. E para concluirmos, Jesus, Ele continua dizendo, verso 38 a 40, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, meus irmãos, não se trata de uma hipótese, e muito menos de algo condicional ao homem, mas diz respeito a um compromisso que Jesus Cristo, Filho de Deus, tem com o seu Pai. Se refere ao compromisso de Cristo com a vontade de Deus Pai. E qual era
a vontade de Deus Pai. Que Cristo não perca nenhum de todos os que o Pai deu. E aqui devemos enfatizar o compromisso de Cristo com a vontade de Deus Pai. Nós vemos aqui um dos fundamentos da doutrina da perseverança dos santos, pois Jesus disse no verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja, o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo é para cumprir a vontade de Deus Pai, e é da vontade do Pai a preservação, a segurança eterna dos eleitos, daqueles que serão salvos. E quando olhamos para o Evangelho de João, nós vemos em todo o tempo Cristo cumprindo com a vontade de Deus Pai. Por exemplo, no capítulo 4, Jesus disse que a sua verdadeira comida era fazer a vontade do Pai, ou seja, essa era a sua maior satisfação, necessidade. Por essa razão, Cristo, em todo o tempo, glorificou e exaltou ao Pai com seus sinais e obras. Cristo em tudo foi obediente. Paulo diz isso em Filipenses, no capítulo 2, Cristo foi obediente até a morte. E no Evangelho de João ele narra, ele escreve que na cruz, Cristo bradou, tetelestai, está consumado, ou seja, toda a vontade do Pai se cumpriu. Ora, e diante destas coisas, devemos perguntar: por acaso Cristo não cumprirá com esta vontade do Pai, de preservar todo aquele que foi dado, entregue a Ele? Ele cumpriu tudo, porque esta não? Certamente que sim, Cristo cumprirá. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá, nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá, nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito cairá da graça. Todos quanto receberam ou receberão a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. Paulo diz isto em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, nós chegaremos neste último processo, sim, chegaremos até o fim, na glorificação. Enquanto vivermos neste mundo, seremos mantidos por Cristo, e depois da morte seremos ressuscitados pelo mesmo Deus, para este propósito, como está escrito no verso 40 deste mesmo capítulo: e eu, Cristo, o ressuscitarei, nós os salvos, no último dia. Nós vamos chegar lá, porque Cristo é que nos preserva, tanto nesta vida, como também depois da morte. Cristo nos ressuscitará. Isto mostra mais uma vez a segurança que temos em Cristo, porque nem mesmo a morte, que simboliza a separação completa da vida presente, nem a morte pode nos separar, nos afastar de Deus, porque Cristo diz: eu o ressuscitarei no último dia.
serão preservados até o fim. Até o fim! E eu gostaria de encerrar citando o Catecismo de Heidelberg. Pergunta: qual é o único consolo na vida e na morte? Resposta: que eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não sou meu, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu sangue precioso pagou plenamente o preço por todos os meus pecados e me redimiu do poder do diabo, e que me preserva de tal maneira que, sem a vontade do Pai que está no céu, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Sim, que todas as coisas cooperam para a minha salvação. Assim, pelo seu Santo Espírito, Ele me dá a garantia da vida eterna e faz com que eu deseje de coração e esteja pronto a viver para Ele. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Esta é a doutrina da perseverança dos santos, segurança eterna que temos em Cristo. Cristo é suficiente, poderoso para nos sustentar até o fim. Ele é o pão da vida. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, maravilhoso, bendito, justo, santo, nós, ó Pai, com coração gratos a Ti, queremos, ó Deus, render graças ao Senhor por todos os Teus feitos, ó Pai. Senhor Deus, nada tínhamos, ó Pai, nada possuímos, ó Deus, mas o Senhor nos deu tudo que precisamos. O Senhor nos deu Cristo Jesus, o pão da vida, o verdadeiro alimento para a nossa alma. Ó Senhor Deus, obrigado por nos dar também o Teu Santo Espírito, que é o penhor, a garantia que chegaremos até o fim, porque é o Senhor que nos deu o Teu Santo Espírito como garantia. Obrigado, Senhor Deus, por confirmar em nosso coração que pertencemos a Ti. E como é bom saber, Senhor Deus, que nada pode nos afastar do Senhor, nada pode quebrar o vínculo que há entre nós e o Senhor. Rendemos graças a Ti por tamanha obra. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Danilo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos encerrando a nossa série sobre as doutrinas da graça. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante no último dia 31 de outubro. Por conta disso, nós iniciamos essa série que começou há 5 domingos atrás, contando com esse. Vocês lembram os temas que nós estudamos aqui? Nós falamos sobre a incapacidade total, também conhecida como... Parece que minha voz mudou, Está diferente, vocês estão me ouvindo bem? A incapacidade total, também chamado de depravação total. Depois nós falamos sobre a eleição incondicional. Depois falamos sobre, me ajuda aí, gente, expiação definida, limitada. Depois, na quinta-feira passada, a graça irresistível. E hoje falamos sobre a perseverança dos santos. Vocês observaram que todos esses temas têm algo em comum? Todos eles apontam para a soberania de Deus e para a suficiência da graça. Tudo depende de Deus, do seu amor, da sua graça. Agora pensa na lógica contrária. Imagina o seguinte: o homem não é totalmente incapaz no sentido de que ele possui uma capacidade para escolher entre o bem e o mal.
E é claro que os arminianos, eles não são pelagianos, mas eles precisam fazer algum malabarismo para poder explicar essa ideia da graça preveniente, toda essa questão, para dizer o seguinte: o homem é quem escolhe. Então o homem, ele não é totalmente incapaz, ele tem uma capacidade de escolher entre o bem e o mal. Logo, a eleição é condicional. Por quê? Porque depende do homem. Aí tem aquela ideia da eleição pela presciência, ou seja, sempre tem ali um malabarismo, para poder explicar. A expiação, ela é ilimitada. Então, se depende do homem escolher ou não, então Jesus tem que morrer por quem? Misericórdia, gente, vocês estão acompanhando os temas aí? Jesus tem que morrer para todo mundo. Jesus morreu por todos. A graça, ela pode ser resistida. E a perseverança? Depende de você. Então você pode crer hoje e amanhã deixar de crer, e consequentemente perdeu a salvação. É o famoso bem me quer, mal me quer. Bem me quer, já brincou disso? Você está ficando velho, né? Então tudo depende de você. Qual que é a consequência lógica? Você pode perder a sua salvação. Então alguns, isso é muito comum entre os batistas, eu posso dizer porque eu venho de tradição batista, aquele arminiano de 4 pontos, ou calvinista de 1 ponto, 2 pontos, tem o amiraldiano, que é essa ideia. Mas pela lógica, irmão, se você for seguir, ou você vai acreditar naquilo que nós estamos ensinando aqui, ou então pela lógica você tem que comprar o pacote todo. Aquela ideia de que, não, eu creio que a salvação é pela graça, a eleição é incondicional, eu creio na expiação limitada, mas no final eu creio que eu perco a salvação. Não faz sentido. E o contrário também é verdadeiro, Se tudo depende de você, se a eleição é condicional, aí no final você fala, não, eu creio na perseverança dos santos, A maioria dos batistas pensam assim. Eu pensei assim por muito tempo, Não, a perseverança dos santos não, isso depende de Deus, mas o resto não faz muito sentido. Então imagina o seguinte: enquanto nós estamos aqui em Dort, certo? Nas doutrinas da graça, o foco é o quê? Soberania de Deus e a graça que nos sustenta. E o contrário, o foco é antropocêntrico, irmãos. Não é isso? O que salta aos nossos olhos? O homem. Depende do homem. A eleição depende do homem. O homem é capaz. Se tudo depende do homem, lógico que você pode perder também, certo? Mas eu penso que tudo ficou bem esclarecido, Alguma dúvida pode perguntar para o pastor Samuel, Mas se você quiser aprofundar ainda mais tudo aquilo que nós estamos falando aqui, lembre-se o seguinte: a salvação, ela tem um aspecto individual, mas ela acontece no ambiente da aliança, no contexto da aliança. Cristo morreu não apenas por mim individualmente. Cristo morreu uma só vez, não milhões de vezes. Ele morreu uma vez para cumprir um plano, para estabelecer uma nova aliança. E quem sustenta essa aliança? Será que eu vou encher o peito e dizer, não, quem sustenta a nova aliança sou eu? Irmãos, então se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, estuda um pouquinho sobre a teologia da aliança. Uma vez que nós compreendemos a aliança, fica praticamente impossível olhar para a salvação como, uma possibilidade, Então imagina, se ninguém crê, então Jesus morreu em vão, Mas quando nós olhamos para a aliança, a gente observa uma progressão. Tanto o início quanto o fim está consumado. É o que nós ouvimos hoje. Qual é a garantia de que todas as coisas serão consumadas, se tudo depende de mim? Então, se depende de mim, crer ou não crer, perder ou não perder a salvação, qual é a garantia de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Se todo mundo resolver não querer mais, já parou para pensar nisso? Então Jesus vai chegar e falar, nossa, vim de bobeira, nem devia ter vindo. Então não faz sentido. Quando nós pensamos sobre os aspectos da aliança, é algo que transcende a nossa salvação nos aspectos individuais, irmãos, certo? Então a gente
dá muito mais evidência para a soberania de Deus e para a necessidade que nós temos da graça, e isso nos humilha, que é o que nós ouvimos hoje. Certo, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?